Mesmo para os teólogos, é muito difícil chegar a um consenso sobre o início da Igreja de Cristo aqui na Terra. Alguns vão ao livro de Gênesis e a profecia de que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Esse trecho está aqui, em Gênesis 3,15. Diz assim o texto: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar." A questão é que nesse texto aqui, nenhum termo se refere à igreja como nós conhecemos hoje. Outros preferem associar esse começo com o nascimento de Cristo em Belém e o cumprimento das profecias sobre a chegada do Messias, o desenvolvimento do seu ministério a partir da Galileia com a pregação do Evangelho do Arrependimento e as primeiras conversões. Mas afinal, quando a Igreja de Cristo começou? Não existe uma resposta única para essa pergunta, né? Não que as respostas elas vão entrar em tensão uma com as outras, né? Existe um complemento. Mas é possível, por exemplo, a gente afirmar que a Igreja cristã nasceu quando Cristo ele chama os seus discípulos, chama os seus apóstolos e aí dá-se início à Igreja cristã. É possível também que de uma maneira mais específica, né, dando um passo à frente, nós trabalhamos com a ideia que Cristo, quando estava conversando, em vários momentos ali com seus discípulos, ele faz aquela pergunta: o que eles dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Cristo olha para essa pergunta e diz: não foi carne e sangue que tu revelou. Ou seja, esse tipo de resposta não veio do homem, mas foi meu Pai Celestial. E aí Cristo, aí que vem a questão interessante, né? Cristo diz assim: e aí eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a ideia, né? E aí tem uma discussão, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai entender que aí nós temos a base para o papado, né? E Pedro seria o primeiro papa, mas nós entendemos que não, né? Ali o Senhor Jesus Cristo está destacando não a pessoa de Pedro, mas a confissão de Pedro, ou seja, em todo lugar do mundo, em qualquer época, onde você tenha pessoas confessando tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, ali você tem uma igreja cristã. Então o destaque não é para Pedro, né? E existe até uma troca de palavras ali na linguagem original, né? Pedro é Petros, né? Uma lasquinha da grande pedra, e a grande questão é a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E não poderia ser Pedro, até porque versículos depois Pedro vai, né, tentar convencer a Cristo de não ir para a cruz, e Cristo diz para Pedro: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Então quando Pedro disse tu és Cristo, Filho do Deus vivo, essa revelação veio de Deus. Quando ele quer convencer a Cristo a não cumprir sua missão, é claro que ele está fazendo isso com uma certa bondade, né, de alguma forma, mas ele está errado e Cristo corrige Pedro, né? Dando mais um passo nessa caminhada, um outro entendimento nos leva ao texto de Atos, capítulo 2. Muitos autores defendem que a descida do Espírito Santo em Pentecostes, o discurso de Pedro e a conversão de mais de 3.000 pessoas num único dia marcariam o início da Igreja de Cristo exatamente em sua primeira grande ação evangelística. Tentando sempre entender esse alargamento da missão, esse alargamento, né? Essas fronteiras sendo dilatadas em termos da consciência de quem é a igreja, do que é a igreja e para onde ela deve ir. Ali você tem, né? Cristo inclusive disse: espere um pouco até que vocês sejam revestidos de poder, e revestidos de poder vocês vão ter poder para testemunhar em todos os confins da terra, né? Você vê Pedro, por exemplo, nos evangelhos, e agora Pedro, né? O Pedro que fugiu de Cristo, o Pedro que negou a Cristo e depois chora amargamente, e agora dinamizado com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, ele agora prega um sermão no meio de todos aqueles opositores da fé cristã, dinamizado pelo Espírito Santo. Então agora com o Espírito Santo a igreja tem o poder necessário para testemunhar da mensagem da cruz do Senhor Jesus Cristo. Um fato histórico que até hoje gera diferentes interpretações entre os cristãos.
dando um salto, né? Quando você vai para o século XIX, século XX, século XXI, e aí você vê grupos diferentes interpretando esse texto de formas diferentes, né? Então não existe dúvida sobre basicamente o que aconteceu ali em termos gerais, né? Foi uma manifestação do alto, uma manifestação sobrenatural, foi um milagre que ocorreu, né? 3.000 pessoas sendo convertidas ali, né, naquele instante. Agora, a discussão que existe é se aquilo que aconteceu ali continua acontecendo ou se aquilo era só para aquela época. Essa é a discussão que vai separar os mais tradicionais, né, reformados, daqueles que vão ser conhecidos depois do século XIX como os nossos irmãos pentecostais. Na sequência do livro de Atos, duas histórias se encontram: Estevão e Saulo. Um, o primeiro mártir da igreja primitiva. O outro, um perseguidor de cristãos, que mais tarde, após a sua conversão milagrosa, viria a ser conhecido como o apóstolo dos gentios. Estevão, segundo o texto, um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, e ele é martirizado, né? Ele é apedrejado, e nós sabemos que ele foi um milagre, né, de Deus. Que milagre? O milagre que enquanto ele está sendo martirizado, ele ainda consegue orar. Ele não sente raiva por aquelas pessoas, o texto, né, é claro sobre isso. Ele ora por aquelas pessoas. Ele tem essa consciência, guiado pelo Espírito Santo, né, de que sabe que a vida dele está nas mãos de Deus. E Paulo testemunha o martírio de Estevão. Alguns autores, inclusive, trabalham com a ideia de que o espinho na carne de Paulo, que não se sabe o que é de repente essa culpa, é esse tipo de consciência que ele sente por de repente ter testemunhado e aprovado o martírio de Estevão. Mas essa é só uma possibilidade, não se fecha sobre essa questão. E a conversão de Saulo, né, que todos conhecem, né, ele está indo para Damasco, ele está na estrada de Damasco, buscando documentos para conseguir perseguir cristãos, provavelmente matar cristãos. Mas no meio da estrada de Damasco, ele é interpelado, né, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Né, e ele está perseguindo, na verdade, a igreja de Cristo. E aí nós temos o ensino, né? Perseguir a igreja, perseguir a noiva, equivale a perseguir o próprio Cristo. E aí ele é convertido, e na sua própria conversão ele tem um chamado para ser apóstolo. Isso só acontece com ele. No próprio evento da sua conversão, ele é o evento que marca o seu chamado. O chamado específico, mais focado para os gentios. Saulo, seu nome aramaico na comunidade judaica em Jerusalém, nasceu em Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e era cidadão romano. Foi à escola da sinagoga, onde estudou Torá e hebraico. Foi educado em Jerusalém por Gamaliel, um rabino moderado. As 13 cartas de Paulo, a forma romana de seu nome, ecoam até hoje na igreja. Foi ele quem mais escreveu sobre a doutrina no Novo Testamento. Junto com Pedro, foi responsável pela expansão da palavra nos primeiros anos do cristianismo, cada um deles com seu chamado específico. Você vê Saulo, embora Saulo, em todo lugar que ele chegasse, ele normalmente ia em primeiro lugar numa sinagoga para pregar para os judeus, mas ele sabia que o seu ministério era um pouco mais voltado especificamente para os gentios, né? E Pedro, ele prega mais para aqueles que são os seus, né? Mais para os judeus. E inclusive, né, um pouco mais à frente, vai existir algum tipo de atrito, né, entre eles, porque Pedro, quando está perto de judeus, ele age de um jeito, perto de gentios age de outro jeito. Inclusive no início, com uma certa incompreensão, né, das consequências do evangelho na vida dos gentios, ele diz que o gentio, além de crer em Cristo, tinha que circuncidar também. E aí Paulo, com uma consciência mais esclarecida pela graça de Deus, ele deixa bem claro que não. Absolutamente não. Se é gentio, o que ele precisa é de Cristo Jesus. Ele não precisa voltar, ou melhor, adquirir práticas do judaísmo. Então ele não precisa circuncidar. E aí Paulo tem que confrontá-lo, né, de uma maneira um pouco mais contundente sobre essa questão.